S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max. Esses dois são realmente exemplos de ótimos celulares. Mas com isso eu pensei, por que não fazer uma comparação entre os dois mais potentes que temos até hoje? Eu sou o Murilo e nesse vídeo você verá uma batalha entre o S23 Ultra, o mais potente da Samsung, e o iPhone 15 Pro Max, o mais potente da Apple. Eu sei que algumas pessoas vão achar meio injusto eu ter colocado o S23 Ultra contra o iPhone 15 Pro Max, já que daqui 2 meses, mais ou menos, a gente já vai ter o S24 Ultra, que é feito para combater o iPhone 15 Pro Max. Combater no sentido figurativo da palavra. Mas se eu tivesse usado o iPhone 14 Pro Max nessa comparação contra o S23 Ultra, eu sei que teria a mesma controvérsia e as mesmas pessoas falando que foi injusto. Então eu preferi pegar os últimos lançados de cada marca para depois eu fazer outro vídeo talvez sobre o S24 Ultra contra o iPhone 15. Vai saber, né? Eu vou fazer esse vídeo em capítulos. Então, se vocês quiserem ver uma parte específica da comparação, podem usar os capítulos aqui embaixo que vai estar tudo certinho ali. Agora sim, vamos para a comparação desses dois celulares que são muito potentes. Para começar essa comparação, vamos falar da construção e do design desses dois celulares. Começando com o S23 Ultra, que tem sua moldura feita em metal, mais especificamente o alumínio, em comparação com o iPhone 15 Pro Max, que tem o titânio como material das suas bordas, junto com a traseira feita em vidro nos dois modelos. Os dois têm IP68, que deixa eles resistentes à água, e os dois são muito resistentes. Mas devido ao que aconteceu com o iPhone 15 Pro Max nos últimos dias, eu tenho quase certeza que a resistência do S23 Ultra ganha nesse ponto. Mas contra isso, nós temos o titânio, que é um material muito mais nobre que o alumínio, ajudando até nas marcas de dedo que ficam no alumínio normalmente. Por esses dois pontos, por um ter pontos positivos de um lado e o outro ter pontos positivos do outro, eu decidi dar um empate na questão de construção. Principalmente porque meio que o iPhone 15 é um protótipo usando uma arquitetura totalmente diferente na sua construção, já que ele é muito diferente em construção em relação ao iPhone 14 Pro Max. Eu não vou dar pontos pelo design desses aparelhos, já que, beleza, é uma coisa muito subjetiva e cada um tem seu gosto. Mas eu vou dar um pouco da minha opinião sobre a beleza desses aparelhos. Eu prefiro muito mais a aparência do iPhone do que do Samsung, principalmente pelo módulo das câmeras, que eu acho realmente muito bonito no iPhone e principalmente no Pro Max, que o Pro Max é muito bonito, eu tenho que admitir, mas não deixando de lado o S23 Ultra, que também é muito bonito. Mas na minha opinião, o iPhone ainda ganha nesse ponto. Mas como eu disse antes, eu não vou dar pontos na comparação para isso. Além de que os dois são muito parecidos com as versões do ano passado. Principalmente porque a Apple já faz isso há muito tempo e agora a Samsung está indo pelo esse mesmo caminho. Agora falando do hardware desses modelos, nós temos o S23 Ultra com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é o melhor processador Android que nós temos nesse ano, que é um título muito difícil de ser alcançado, contra o processador A17 Pro do iPhone 15 Pro e Pro Max. Começando com a pontuação desses processadores no AnTuTu Benchmark, lembrando que eu estou usando a versão 10, já que no último vídeo que eu postei dos custo-benefícios da Samsung eu cometi um leve erro na hora de falar os pontos, que eu usei versões diferentes do aplicativo, ou até mesmo aplicativos diferentes. Eu não lembrava que podia ter essa divergência de programas de benchmark. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O S23 Ultra faz um total de 1.512.000 pontos nesse benchmark, que é uma pontuação muito alta, mais alta que qualquer outro Android que nós temos hoje. Já do outro lado, o iPhone 15 Pro Max faz a média de 1.614.000 pontos no AnTuTu Benchmark. Parece que dessa vez eu não vou poder ser fanboy da Samsung e vou ter que dar esse ponto para a Apple, mas vamos ver o resto das coisas do hardware. Em relação ao sistema operacional, que está completamente ligado ao hardware, nós temos do lado da Samsung o Android 13 com a One UI 5.1, lembrando que ele já vai ser atualizado para o Android 14 com a One UI 6.0, mas eu estou usando o sistema operacional de fábrica que ele vem. Do outro lado, nós temos o iPhone 15 Pro Max com o iOS 17, e todos sabemos que cada um tem seu ponto negativo e ponto positivo. Com o Android sendo um sistema mais livre, com mais fácil de modificações,
e o iOS sendo um sistema mais seguro e mais fechado. Além de que o Android 13 é muito mais pesado que o iOS. Nós vemos isso até pela quantidade de espaço que ele armazena no próprio dispositivo e o quanto de memória RAM ele precisa para funcionar de um jeito aceitável. Já que o modelo da Samsung tem 12 GB de memória RAM e o modelo da Apple tem 8 GB de memória RAM, mas os dois conseguem entregar uma performance muito parecida em questão de manter aplicativos abertos e ter um sistema fluido. Com isso, o primeiro ponto realmente dessa comparação vai para o modelo da Apple, ficando então 1-0 para o iPhone. Esse agora é um ponto que talvez seja uma batalha meio desequilibrada, já que o S23 Ultra vem com uma tela Quad HD, enquanto a Apple traz somente uma tela Full HD, que é o comum de qualquer celular hoje em dia, tirando os muito básicos de R$700. No resto dos pontos da tela, nós temos duas telas muito parecidas, até porque é a Samsung que fabrica as telas do iPhone. No lado da Samsung, nós temos uma tela Dynamic AMOLED 2X, e no lado da Apple, nós temos uma tela Super Retina XDR, que é o AMOLED basicamente. Junto com isso, nós temos HDR10 120 Hz de taxa de atualização e Dolby Vision nos dois aparelhos. A única coisa que o iPhone ganha nesse ponto é na sua luminosidade, já que ele alcança 2500 nits de brilho, que é uma coisa muito alta, não vai ter problema nenhum para ver a tela desse celular em nenhuma luminosidade, e o S23 Ultra traz somente 2000 nits, que também é muita coisa, mas ainda perde para o iPhone. Mas pelo fato da tela da Samsung ser Quad HD, que é uma coisa que importa muito mais na minha opinião do que os nits de brilho, esse ponto agora vai para a Samsung, chegando a um empate nesse momento. Agora nós temos um ponto difícil de decidir, que são as suas câmeras, já que os dois têm câmeras extremamente poderosas. Nós temos 4 câmeras no S23 Ultra e 3 câmeras no iPhone 15 Pro Max. Começando pelo modelo da coreana, nós temos uma câmera principal de 200 megapixels, uma câmera ultra-wide de 12 megapixels e uma câmera teleobjetiva de 10 megapixels, contando também com uma câmera teleobjetiva periscópica de 10 megapixels, sendo a primeira de 10 megapixels fazendo 3x de zoom e a periscópica fazendo até 10x de zoom, que é uma coisa que a gente não tem no iPhone, para falar a verdade. Já no lado da norte-coreana, nós temos uma principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels, que faz um total de 5x de zoom, que é bom, muito bom ter 5x de zoom, mas não chega aos pés de 10x de zoom da Samsung. Dessa vez eu vou ter que ser um pouco fanboy da Samsung, porque 10x de zoom é muita coisa e deve ser difícil de fazer. Como sabemos, megapixels não é igual à qualidade da câmera. Por isso, eu vou tentar ver algumas fotos do S23 Ultra e do iPhone 15 Pro Max que estejam com a qualidade total e colocar aqui no vídeo para vocês verem a qualidade. Eu vou ter que dar mais um ponto para a Samsung, porque a Apple com seu iPhone 15 só grava em até 4K e a Samsung com o S23 Ultra grava em 8K. Eu sei que não temos nenhuma tela, quase nenhuma tela, que chega em 8K para poder aproveitar o tamanho total dessas imagens, mas não dá para negar que 8K é maior que 4K. Por isso vai mais um ponto para a Samsung, ficando 2-1 para a Samsung. Indo para a parte que muitas pessoas julgam mais importante no celular, nós temos a bateria, que no caso do S23 Ultra nós temos 5.000 mAh e no caso do iPhone 15 Pro Max nós temos 4.422 mAh. Mesmo o iPhone tendo menos bateria que o S23 Ultra, eles conseguem durar a mesma quantidade de tempo, que é 30 horas no total, nos testes padrões aqui do canal. Com o uso extremo, ele não vai durar essas 30 horas, mas com o uso moderado ali, ele vai durar essas 30 horas sem problema nenhum, os dois modelos. Como sendo uma diferença só de tamanho e não de tempo útil de bateria, eu vou dar um empate para essa parte do vídeo, ficando então 3-2 para a Samsung. Agora nós temos um ponto meio sensível para a Apple, que é o seu preço, já que o iPhone 15 Pro Max está sendo vendido na média dos R$10.000. É um valor muito alto para qualquer celular, e não é por ser Apple que ele vai valer a pena por esse preço. Já que o S23 Ultra está sendo vendido por R$7.000, são R$3.000 de diferença, são basicamente 2 vezes o meu celular na diferença entre esses dois. Então definitivamente esse último ponto vai para a Samsung, ficando 4-2 para a Samsung. Ou se você contar o primeiro ponto que eu dei empate, pode ter ficado também 5-3, mas a Samsung continua tendo ganhado. Parece que essa comparação chegou ao fim,
E por muito pouco a Samsung ganha, ficando com 2 pontos de diferença. Eu não estou falando que o iPhone 15 Pro Max é um celular ruim. Por contrário, ele é um celular muito bom, mas ele está sendo vendido por um preço muito alto. R$10.000 é muito alto. Se você prefere que tenha o melhor hardware possível em um celular, o iPhone é a escolha melhor porque o hardware foi a única coisa que ele realmente venceu de fato. Ainda mais que agora ele vai rodar jogos de PS5, que é uma coisa a ser levada em consideração. Mas como a maioria das pessoas que compram um celular desse nível compra mais para trabalho, na maioria dos casos, e não para jogos, eu não considerei tanto isso. Não se esqueçam de deixar os comentários aqui no vídeo e deixar o que vocês acharam da comparação, se vocês acharam que foi justa, se foi injusta e se vocês acharam que o iPhone 15 Pro Max deveria ter ganhado. Já deixe também seu like aqui e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Uma cama ultra-wide. Cama? Uma cama ultra-wide. Ah, é outro caminhão, cara. Não aguento mais.